Bom dia de chuva para vocês, galerinha do primeiro ano. Nós vamos para a nossa última aula desse bimestre, tá bom? Eu vou iniciar com as orientações de vocês. Tem alguns alunos que ainda não entenderam que tem que fazer de forma manuscrita as atividades, tá bom? Você deve colocar nome, número e turma lá em cima. Eu sei que para alguns que já estão fazendo correto, isso parece muito redundante. Quer dizer, o professor fica falando o tempo todo, quem é que não entendeu ainda? Mas alguém, às vezes, aí ficou muito tempo sem aparecer aí na internet por problemas pessoais, etc. Não interessa. Coloca o nome, o número e a turma. Tem gente colocando nome e número. Pessoal, existe muitos primeiros anos. São 12 primeiros anos no Calixto, tá bom? Então você precisa colocar nome, número e série no alto da folha lá. Começa como se você estivesse dentro da sala de aula, que você vai entregar para o professor que está ali na tua frente. Só que a gente está usando a tecnologia eletrônica hoje para entregar essas atividades, tá bom? Depois você faz de forma manuscrita. O ideal é fazer a caneta. Como é que você faz? Faz a lápis primeiro, checa todos os seus resultados, depois você passa a caneta a resposta final, bonitinho lá com seus cálculos, fotografa e manda. Tire um horário de estudo, turminha. Fala, hoje eu vou estudar física, química e biologia. Amanhã eu vou estudar matemática, vou fazer outra disciplina. Tira um horário de estudo por dia para que vocês vão se adaptando ao ensino médio. Porque a cada bimestre que passa, a cada série que você avança, as coisas vão ficando mais difíceis, vão ficando mais complexas, tá bom? Se você tem amigos no segundo ano, se você tem amigos no terceiro ano, converse com eles que você vai entender. Os assuntos vão mudando em física e vai ficando mais complexo. Então você tem que aprender a estudar e começar a quebrar a dependência com o seu professor. Você tem que usar seu professor para te auxiliar, mas não dependência total, tá bom? Você não pode, por exemplo, ficar perguntando resposta para professor. Isso não existe. Você está sendo avaliado. Então, você não pode ficar, professor, essa resposta está certa, que se não tiver certa, eu vou corrigir. Não, você tem que tomar um pouco de cuidado com isso, fazer a atividade, prestar atenção na aula. Eu dou o exemplo. Agora, a questão que é para você fazer, antes de você entregar e eu te dar a resposta, eu não posso, tá bom? Isso é uma questão profissional, eu não posso, é uma questão ética, tá? Lembrando que a matemática no primeiro ano, ela é muito simplista, tá? Matemática de primeiro ano de física, ela é muito simplista, é uma multiplicação, ela é uma divisão. No máximo, como a aula de hoje, você terá uma extração de raiz quadrada, tá bom? Então, é o modo de você estar é, elaborando essa mente de ensino médio, tá bom? Saindo do ensino fundamental, vindo para o ensino médio, porque daqui 2 anos e meio, mais ou menos, você está precisando de uma faculdade. Então, você já tem que estar mais maduro como aluno, né? Estruturar seu caderno para estudar, fazer o que eu vou mostrar para você aqui pela primeira vez no primeiro ano, fazer pequenos lembretes numa folha e montando essa casinha que se chama estudo de física de ensino básico, que é o ensino médio, tá bom? Então vamos lá, vamos nos orientar aí, tá bom? Ó, onde nós estamos? Eu vou fotografar isso e vou colocar para vocês lá no blog, tá? Pode ficar tranquilos que vocês vão ter acesso a isso aqui em forma de imagem. Mas eu vou usar isso aqui para fazer a aula também, tá? Primeiro ano, caderno 3, páginas 27, 28 e 29. Professor, por que o senhor resumiu as 3 páginas? Porque aqui é muito detalhado e não precisa tudo isso, tá bom? O que você precisa saber é como utilizar essas pequenas formulinhas. E acredite, essas formulinhas saem de uma só, que você não precisa ficar demonstrando isso em vestibular, você precisa saber utilizar ela. Onde que está, professor? Está aqui, ó.
A demonstração está aqui no seu caderno, aqui, ó, na página 28, tá? Tá aqui na página 28. A demonstração está aqui, ó. A nossa fórmula geral de cinemática do começo do ano, tá bom? Ou seja, daqui ele tira o tempo de queda, daqui ele tira a altura máxima, daqui ele tira a velocidade máxima e a distância percorrida. Ele só vai trocando de lugar esses termos aqui e vai chegando nessas fórmulas aqui, ó. Velocidade máxima, distância percorrida, ele vai trocando de lugar e todas saem desta fórmula aqui, ó. A única fórmula sai daqui, ó. Todas as fórmulas saem dessa aqui, ó. Tá bom? Bom, o que é importante é você saber utilizar essa fórmula. A maioria dos vestibulares, a maioria que vocês vão prestar, existe um formulário. O que é um formulário, professor? Fórmula é um conjunto de fórmulas que você vai utilizar lá e que eles propõem para você já no vestibular para que você possa aplicar nas questões. O Enem não tem esse costume, mas a FUVEST tem, a Unicamp tem, a Unesp tem. Os vestibulares tradicionais aqui de Santos, na região aqui, colocam para vocês um formulário lá com algumas formulinhas básicas. Você tem que saber utilizá-las, tá? É a mesma coisa de você entregar uma caneta para uma criança, por exemplo, de 11 meses de idade. É uma ferramenta bárbara, você sabe o que é capaz de fazer isso aqui, mas ela não sabe utilizar. É por isso que os vestibulares de umas 2 décadas para cá, eles colocam fórmulas. Se o aluno não estudou, se o aluno não sabe o que significa aquilo, não tem problema colocar a fórmula no vestibular. Ele não vai se utilizar, ele não vai utilizar, não sabe como utilizar. Então, o vestibular sabe, né, veio evoluindo, de que não há necessidade de se decorar tudo. Você tem que saber utilizar a ferramenta. Então, as fórmulas estão aqui, você tem que aprender a manipular essa fórmula para chegar lá. E essas fórmulas aqui são muito simplistas, não tem nada absurdo, tá? Toda a matemática que você vê aqui é a matemática lá do fundamental. Você vê tudo isso aqui até muito mais complicado lá na matemática do fundamental. Você só precisa prestar atenção aqui no que eu vou te explicar, tá bom? Eu vou separar esta aula em 2 aulas por causa da questão do YouTube, a questão da internet, senão demora muito para fazer o upload lá, né? Que é jogar essa aula lá na internet para vocês. Então, eu vou separar essa aula em 2 partes, tá bom? Vamos começar então? Então vamos lá. Primeiro, aqui ó, na página 27, tá? Na página 27 do caderno de vocês, está aqui, ó. Ele mostra como se calcula a altura máxima. Professor, por que calcular a altura máxima? Ele fala do foguete. Quer dizer, como é que o foguete sai da Terra, né? Porque se você joga uma caneta para cima, ela volta na tua mão, tá? Você joga uma pedra, por mais alto que você joga essa pedra, ela não sai da Terra. Daqui a pouco ela cai no solo de novo, né? E se você não sai de baixo, é perigoso cair na tua cabeça, que foi você que jogou, né? Então, veja bem, para tirar um objeto da atração gravitacional da Terra, você precisa de muita força para gerar uma velocidade altíssima e arrancar esse foguete de milhares de quilos, né? São centenas de milhares de quilos, aqueles foguetes têm 300, 400 metros de altura às vezes, e você precisa de muita força para gerar muita potência, e essa potência vai gerar muita velocidade, tá? Até arrancar esse foguete da atração gravitacional da Terra e poder chegar na Lua, poder chegar nas órbitas dos satélites lá. Então, você pode observar que, olha o que é necessário para você calcular a altura máxima. Olha que interessante. Ó, tá tudo com legenda, tá bom? Hmax quer dizer altura máxima. Você precisa da velocidade inicial. Cuidado, que isso aqui não é vovó, nada disso, tá? É V0, quer dizer a velocidade inicial. Com que velocidade foi lançado esse objeto para cima, tá? Você tem que elevar ao quadrado, lembra que é ele vezes ele, né? 2 ao quadrado dá 4 por coincidência.
3 ao quadrado não dá 6, hein? 3 ao quadrado dá 9, porque é 3 vezes 3, e assim por diante. E 2 vezes a aceleração da gravidade, que está aqui na página 27, ó, dos planetas, né? Foi a atividade que você fez anteriormente. Então, veja bem, para você calcular a altura máxima que você joga um objeto, né, ou você lança um objeto para cima, você precisa da velocidade com que sai da tua mão. Lembra que quando você joga uma caneta para cima, ela sai com a velocidade da tua mão, tá? Você eleva ao quadrado e multiplica a gravidade por 2 e faz essa divisão aqui, tá bom? Outra parte dessa primeira aula, outra parte dessa primeira parte da aula, né? Ficou até meio estranho, mas é isso mesmo. Nós vamos calcular o tempo. Quer dizer, você joga uma caneta para cima. Quanto tempo ela demora para chegar no ponto mais alto da trajetória dela? Quer dizer, ela sobe, 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 para e volta. Essa parada é muito rápida, então a gente não vê. Mas a caneta sobe, 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 para e depois retorna até a tua mão. Quer dizer, quanto tempo demora para ela subir, tá bom? E lembrando que se ela demora 3 segundos para subir, ela demora 3 segundos para descer. Ou seja, entre ida e volta são 6 segundos, tá bom? Então, nós vamos fazer assim, nós vamos separar em duas partes. Nós vamos aprender a calcular a altura máxima e o tempo de subida desse objeto aqui, tá bom? Vamos lá para o nosso caderno? Vamos lá para o nosso caderno. Onde que está o exercício, professor, que o senhor vai explicar? Está aqui, ó, na página 28. Vamos começar na página 28? Página 28. Eu vou ler com vocês aqui, ó. Responda no seu caderno, mas eu vou fazer com vocês. Depois eu vou preparar uma atividade para vocês, tá? Se você lançar uma bola para cima a 4 metros de velocidade, qual será a altura atingida por ela? Observa que ele te dá a velocidade com que você lança. Então, isso aqui é a sua velocidade inicial, tá bom? Então, você precisa lembrar que você está na Terra. E se você está na Terra, você tem que voltar na tabela aqui, né? Certo? Tem que voltar aqui na tabela. Qual a aceleração da gravidade da Terra? 9,8. Professor, por que eu preciso desses dois dados? Porque senão você não consegue calcular, tá bom? Quer dizer, vamos lá ver a formulinha? Então tá. Esse é o primeiro exercício de vocês, tá bom? Então vamos lá. Vamos copiar a fórmula primeiro. Sempre coloca a fórmula primeiro, depois você substitui para você ir memorizando essas fórmulas, pelo menos parcialmente. Para calcular a altura máxima, ó, estou escrevendo e estou falando, hein? Você precisa da velocidade inicial ao quadrado, tá? Dividido por 2 vezes a gravidade daquele local. Lembra que se estiver na Lua, muda esse número aqui, ó. Lembra que se você estiver em Vênus, muda esse valor aqui, e assim por diante, tá? Agora vamos substituir. A altura máxima que eu estou querendo vai ser 4 ao quadrado dividido por 2 vezes 9,8, tá? Cuidado, não escreva ponto no lugar de vírgula, nem vírgula no lugar de ponto, tá? Vocês se confundem com isso. Ponto na escrita é multiplicação, hein? Eu estou recebendo algumas atividades onde o aluno dá resultado assim. Se dá 27,6, ele põe 27,6. Isso está incorreto. É 27,6, tá? Então vamos lá. A altura máxima igual 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que dá 16, tá? Dividido por 2 vezes 8, que dá 16 também, vai 1. 2 vezes 9 dá 18 e 1, 19. Lembra que tem uma vírgula aqui, então dá 19,6. Então, 4 vezes 4 dá 16, dividido por 19,6, tá bom? E aí dá o resultadozinho aí, tá? Aí você termina. Lembra que a altura é em metros. Então, é assim que você faz. Qual que é o cálculo da altura máxima, tá? Aqui vai dar 0, alguma coisa, porque é um número menor dividido por um maior. Mas observa que se você vai jogar um objeto para cima, é difícil você não ver o objeto depois.
Ele fica aqui próximo de você, sobe 1 metro, 2, 3, 4, no máximo 5, 6. Se você tiver técnica, no máximo você joga esse objeto a uns 10 metros de altura e ponto final, tá bom? Segundo exercício. Vamos ler o segundo exercício lá conosco? Vamos lá, para o segundo exercício da página 28. Na sequência aí, ó. Ao iniciar um jogo de basquete, o juiz jogou a bola para cima com uma velocidade de 16 metros por segundo. Qual é a altura máxima que ela poderá alcançar? E se esse jogo acontecesse em Vênus? Então, veja bem, ele faz duas perguntas para você. Um aqui na Terra, se o jogo de basquete acontecesse aqui na Terra, e se acontecesse em Vênus. Você vai ver que o cálculo é o mesmo que eu acabei de fazer no primeiro questão. Você só troca número, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer o item A. Vamos escrever assim, né? Item A. Vamos fazer o da Terra. Lembra que a gravidade na Terra é 9,8, hein? Então, a altura máxima, tá? Ok? É igual a velocidade inicial ao quadrado, dividido pelo dobro da gravidade do local. Aqui na Terra, você tem a altura máxima igual. Ele disse que o juiz joga a 16 metros por segundo. Não confunda com o exercício de cima, hein? Ao quadrado dividido por 2,2 vezes 9,8, tá? Continuando. A altura máxima é igual. 16 ao quadrado dá 256. Lembra que é 16 vezes 16, hein? Dividido, olha lá, ó, por que tem que fazer exercício? Olha lá o resultado lá em cima, ó. 2 vezes 9,8 na Terra dá 19,6. E aí vai dar o resultado aqui em metros para você. Aí você termina aí. Ou seja, 216 dividido por 19,6, e aí você termina o exercício aqui. Isso na Terra. Mas ele pergunta, e se o jogo de basquete acontecesse na Lua? Em Vênus, desculpa. Bom, em Vênus, aí mudou de planeta, o que muda? Mudou o juiz? Não. Mudou o basquete? Não. Mudou a bola? Não. Mudou os jogadores? Não, não mudou nada. Mas mudou de planeta. E se mudou de planeta, mudou a gravidade do planeta, que você tem que consultar na tabela na página 27. Aqui, ó, Vênus, olha lá, ó, sobe na segunda linha, 9. Até facilita, porque 9 é redondo, né? É um número redondinho. Então fica a altura máxima igual. Lembra que 16 ao quadrado, a velocidade que o juiz jogou para cima é a mesma, não mudou, mas mudou o planeta. Então fica a altura máxima é igual a 256, lembra que você já fez esse cálculo aqui em cima, dividido por 18, tá? Então vai dar um resultado aí em metros. Tá? É assim que você faz. Matemática básica, direta, e tem que ter atenção, porque o que parece fácil, lembra que tem alguns alunos que gostam de matemática. Então não faz muito rápido não, hein? O excesso de segurança acaba criando um erro, tá bom? Então, é isso. Cálculo de altura máxima é esse, tá? Ok? Vamos continuar. Não vou fazer o 3, porque o 3 é extremamente simples, né? Você só marca a resposta que você acha que é, tá? Vamos para cá, ó. O cálculo do tempo de subida, tá? Quer dizer, quanto tempo demora para esse objeto subir, né? Quanto tempo demora? Tá aqui, ó. Você precisa saber a altura que ele subiu e você precisa saber da gravidade de onde ele está, tá bom? Então vamos lá? Vamos lá para o exercício, que está na página 29, hein? Cuidado aí, ok? Na página 29. Lembrando que está aqui a formulinha do tempo de subida desse objeto, tá? Estou fazendo na sequência aqui para vocês não ficarem em nenhum momento perdidos. Vamos ler? Vamos ler. Aqui, ó. De um prédio de 25 andares com 80 metros de altura. Cuidado não usar 25 andares como altura, hein? Ele fala que o prédio tem 25 andares, mas ele tem
80 de altura. Aqui o seu Hzinho aqui, ó, altura. Lembra que a palavra em inglês que denota altura começa com H, tá? E é lançada uma pedra. Quanto tempo ela gasta para atingir o solo? Quer dizer, eu estou lá no alto de um prédio e solto esse objeto até cair lá embaixo. Ó, eu solto ele até ele cair lá embaixo, tá? E se fosse na Lua, quanto duraria essa queda? Observa que ele troca de planeta. Se ele troca de planeta, você tem que trocar de gravidade, então você tem que fazer dois cálculos, certo? Então vamos lá. Vamos devagarzinho aí. Pessoal, lembra das orientações que eu digo, hein? Se você não entender a primeira vez, assista a segunda vez a aula, tá? Até porque em sala de aula não haveria a segunda vez possível você assistir a aula, né? Você teria que entender e tirar as dúvidas logo de cara, tá? Então vamos lá. Página 29, tá? Página 29, exercício 1. Então, o prédio, ele tem 80 metros de altura, tá? Lembra que a legenda é H, tá ok? Lembra que você está na Terra, então a gravidade é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Lembra que você só usa número na fórmula, né? E a formulinha é essa. 2 vezes a altura dividido pela gravidade. Depois você extrai a raiz quadrada. Qual é a notícia boa? Não precisa extrair raiz quadrada de forma muito exata. Não use calculadora. Aprenda a usar a sua mente, a sua técnica para tirar a raiz quadrada. Não precisa ser exato, tá? Os vestibulares não massacram vocês assim, não, tá? Você sabendo bem próximo à resposta, você já sabe qual é a alternativa lá, tá bom? Então vamos lá. A formulinha é tempo é igual a raiz quadrada de 2 vezes a altura dividido pela gravidade do local. Lembra que nós vamos fazer da Terra primeiro, tá? Depois, na sequência, a gente faz da Lua. Então vamos lá. O tempo de queda é raiz quadrada de 2 vezes 80. Aqui, ó. Lembra que a altura que ele te deu é 80, hein? Tá bom? Ok? Dividido por 9,8, que é a gravidade da Terra. De tanto você fazer exercício, você acaba memorizando aquela tabelinha lá, tá? Então fica assim: 2 vezes 80 dá 160, dividido por 9,8, tá bom? Você quer ver como dá para você fazer isso aqui de forma bem próximo da verdade? Depois você checa na calculadora, mas faz primeiro no teu caderno, para você se tornar um aluno melhor, um estudante melhor, desculpa, aluno todo mundo é, um estudante melhor, tá? Você vai ver, ó, se fosse 160 dividido por 10, daria 16. Olha o absurdo que eu vou fazer aqui para mostrar para você como é que fica, ó. Se fosse 160 dividido por 9,8, dá um pouquinho maior. Mas se fosse 160 dividido por 10, daria 16. Qual que é a raiz de 16? Que número multiplicado por ele mesmo dá 16? É 4 segundos. Se você encontrasse uma resposta lá, um pouquinho maior que 4 segundos, você veria que não tem lá 4 segundos. Tem 4, alguma coisinha lá, 4,1, tá? Então, veja bem, faz esse cálculo aqui e vê quanto dá aqui, você vai ver que a resposta fica muito próximo daquilo que você pensou. Então, não seja exato demais em física, aprenda a estudar física. Ou seja, se eu soltar um objeto de um prédio de 80 metros de altura, não importa, você pode soltar um elefante, pode soltar uma caneta, você pode soltar o que você quiser, tá? Você vai ver que não depende da massa. Olha a fórmula, não depende da massa. Você pode soltar um carro de 80 metros. Ele vai levar 4 segundos aproximadamente para bater no solo, na Terra. Vamos ver na Lua? Vamos ver na Lua. Na Lua. Fórmula é a mesma.
tempo é igual a raiz quadrada de 2 vezes a altura dividido pela gravidade. Vamos lá. Toda vez que tiver setinha aqui, é linha de baixo no seu caderno, tá? Não põe igual na frente de igual não, que tá errôneo, tá? Em matemática. Então, vamos lá. Qual que é o tempo? Bom, a altura não mudou. Lá na Lua será 80 metros mesmo, tá bom? Só que a gravidade da Lua mudou. Então, é 1,6. Vamos ver se é mesmo? Vamos ver. Vamos lá na tabelinha lá. Na Lua, ele fala... Ele fala? Deixa eu ver onde que ele fala aqui. Em algum lugar ele fala que é 1,6. Vamos ver em que parte do seu caderno ele fala que na Lua seria 1,6, tá? Vamos lá. Aqui, ó. Ele fala aqui no seu caderno na aula passada, ó. Tá aqui, ó. Na Lua, a aceleração da gravidade é 1,6, tá bom? Tá aqui na página 27, aqui em cima. Na tabelinha não tá, mas aqui no texto tá, ó, 1,6. É a sexta parte da aceleração da gravidade da Terra, tá bom? Então, 1,6. Olha lá. Então, o tempo ficaria 2 vezes 80 dá 160, dividido por 1,6. Então, o tempo vai dar raiz de 100. Quanto será que é a raiz de 100, hein? Qual o número que multiplicado por ele mesmo dá 100? Fácil, né? Então é isso, tá? Então é isso. É assim que se calcula o tempo de queda ou de subida, tanto faz para subir como para descer. Você sabendo a altura e você sabendo a aceleração da gravidade do local, você calcula o tempo de subida ou de descida desse objeto, tá? Ok? Lembra, despreza ar. Todo esse estudo é sem a resistência no ar, porque eu sei que tem alguns alunos que leem bastante, tal, mas espera aí, professor. Quando eu estou de paraquedas, a minha queda é mais lenta. Nós não estamos falando da presença do ar aqui, tá bom? É como se todos os experimentos fossem na ausência do ar. Então, não tem resistência do ar nem para subir e nem para descer. Nem para subir e nem para descer. Tá bom? Então, é isso. Lembrando que depois eu preparo a sua atividadezinha. Tá bom? Então, essa primeira parte da sua aula é essa. A gente já volta na sequência quando você terminar aí, e aí a gente vai falar da velocidade máxima atingida, né? Lembra que quanto mais alto você solta um objeto, mais rápido ele chega no solo, e a distância, quer dizer, qual foi a altura de onde ele foi lançado. Como é que eu faço para calcular esse deslocamento todo aí, tá bom? Até já.